Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E hoje, pessoal, vamos fazer aqui uma partida usando o Mythic, tá certo? Emulador de mestre, que está aí com a sua versão em português agora, aí trazida aí pela Retropunk, tá? Uma excelente obra aí, né? Com um acabamento muito bonito, tá? Eu peguei a versão econômica aí, vocês já deram uma olhada no review que eu fiz, né? No unboxing da caixa. E hoje nós vamos jogar, tá certo, pessoal? Eu não vou usar outro sistema, tá? Só vou usar o Mythic mesmo, para a gente explorar um pouco aí essas mecânicas, essas ferramentas que o Mythic traz, tá? Eu não considero que o Mythic seja um livro de regras, tá, pessoal? Ele é um livro de mecânicas que nos ajudam a jogar RPG solo ou colaborativo, ou também auxilia aí um mestre a desenvolver melhor o seu jogo, tá? Mas eu não penso em regras como algo assim que você tenha que seguir à risca, tá? Então, à medida que o jogo for se desenvolvendo, quando você achar interessante que a mecânica do Mythic faz sentido, você usa. Se não achar interessante, não usa. Se esqueceu também, pessoal, não usa, vai improvisando. E isso faz com que a gente consiga jogar mais, né? Às vezes a gente fica muito preso em regra de jogos e tudo mais, nessas dúvidas, né? E o jogo acaba travando, não evoluindo, tá certo? O Mythic fala bastante desse tipo de coisa, eu acho que é uma boa leitura para quem está aprendendo a jogar solo, está começando a jogar solo, e para quem já joga também há muito tempo, né? Acho que a maioria já conhece o Mythic, mas é sempre uma leitura que quando a gente relê, né? Sempre a gente aprende mais um pouquinho, tira ali algumas conclusões, né? Ou algumas inspirações de como ir melhorando o jogo de uma forma geral, tá bom, pessoal? Mas sem nos demorarmos muito, tá? Eu já separei os dados aqui, tá? Vou usar o livrinho aqui de referência ali, venho junto com o financiamento, né? Esse livro de tabelas, né? Eu só senti falta aqui das páginas estarem numeradas, né, pessoal? Para ficar mais fácil a gente achar as tabelas, né? Elas ficaram com umas letrinhas menorzinhas, né? E às vezes ficaria fácil, né, se tivesse um índice aqui, por exemplo, você quer achar maldições, né? Fica na página tal. E eu senti um pouco falta disso, mas no geral as tabelas estão bem legais, tá, pessoal? Ficou muito bom, bem organizado aqui no livro, tá? Aqui temos já a tabela do destino, né? E o modificador do teste de destino. Eu vou usar o teste de destino, tá? Eu não gosto muito desse sistema de porcentagens, tá? Isso aí vai do estilo cada um tem a sua preferência. Quando eu jogo com o aplicativo, aí beleza, eu uso de porcentagem, mas eu acho que assim, para jogar aqui no dia a dia, né, pessoal? Eu gosto de uma coisa mais simples, mais dinâmica, né? Eu acho que essa tabela acaba sendo mais dinâmica, mais fácil da gente resolver ali na hora do que a de porcentagem, mas é uma questão de costume também, tá, pessoal? Uma questão de costume, mas eu uso muito o meu oráculo aí, quem acompanha meus jogos, tá certo? Quem tá sempre aí acompanhando o canal, sabe que eu sempre uso o oráculo para cima sim, tá? Então, quanto maior a numeração, sim. Então, eu me adapto melhor com essa tabela, né? Do que com essa, tá, pessoal? Mas é uma questão ali de uso, né, cada um, e o legal é que tem, né, essas diferenciações, tem até mais diferenciações aqui atrás, você tem as outras, né, as outras formas, se não me engano tem aqui, né, mas enfim, são muitas ferramentas, né, que a Tana traz nesse livro, então a gente pode usar de várias formas aí, como eu falei, né, pessoal, ir adaptando aí para o seu jogo, tá certo? Eu vou começar então o jogo, pessoal, eu não preparei nada, tá? Existe a forma de jogar, né, até ela comenta bastante no livro, que você prepara o cenário, pensa aí em uma história, pega uma série favorita, alguma coisa assim, e joga, tá? Mas também existe uma forma que eu particularmente gosto muito de jogar, que é sentar, pessoal, e rolar tudo, e deixar a coisa ir acontecendo, e é isso que eu vou compartilhar com vocês agora. Nós vamos aí explorar essas tabelas aí do Mythic, né? Vamos ver, só vamos usar o Mythic, né, como tabela, e vamos ver o que ele pode nos oferecer aí de tabelas, tá certo? Eu já separei as fichinhas que vem aqui, vem umas fichinhas para a gente estar editando, né? Elas são riscáveis, tá? Eu vou usar essas daqui, então, tá? Eu acho que eu nem vou usar essa trilha de trama, tá? Mas é uma ferramenta bem interessante quando a gente tem uma aventura mais comprida, alguma coisa assim, tá? Como essa aventura vai ser mais experimental, né, pessoal? Eu acredito que a gente consiga aí comandar aí a hora que vai terminar, tá? E aqui tá nossas listas, e aqui tá a nossa parte central. Então aqui a gente vai pôr, né, o título da aventura, o resumo da cena, pessoal, se quiser, né, pessoal, eu às vezes coloco só um nome ali, algum título, alguma coisa assim, né, qual que é a cena, tal, e o fator causa, aqui é muito importante a gente estar sempre marcando ali, controlando
qual que é o fator causa, que a gente pode colocar alguma informação, tá, pessoal? Uma dica também que eu dou, lá no final do livro, pessoal, tem um resuminho das regras. Então, às vezes, como são regras não, pessoal, ferramentas, né? Eu não gosto dessa palavra regra, eu acho que regra parece que te obriga a fazer daquela forma, né? E isso nem sempre é bom, né, pessoal? Mas vamos lá. Aqui tem um resuminho, pessoal. Então, às vezes ficou com uma dúvida, até deixei marcado aqui, se a gente tiver alguma dúvida durante o jogo, né? Durante as jogadas, a gente pode vir recorrer aqui, tá, pessoal? E para começar, tá? Então eu vou usar esse estilo aqui de jogo, tá? O que a gente vai fazer? Vai fazer as perguntas como regra de RPG, tá? Então, durante o jogo, você vai ver, pessoal, que a gente tiver que fazer um teste de alguma coisa, a gente vai usar isso aqui, tá? E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui para a primeira cena, para criar uma trama, uma coisa assim, nós vamos rolar aqui, tá, pessoal? Vamos rolar aqui, ó, nessa tabelinha que é o que, quem, aqui, pessoal, onde, né? Peraí, quem, o que, onde e porquê, tá, pessoal? Quem, o que, onde e porquê, tá? Isso vai nos ajudar aí a criar a nossa primeira cena, tá? E vamos rolar também na tabela de tramas ali, para a gente poder criar aí a nossa história e descobrir o que é esse universo que nós vamos entrar agora, que é totalmente inesperado, né, pessoal? Totalmente inesperado. Então aqui nós temos todas as nossas tabelas, né? Tabela de ação, localidade, objetos, né? Aqui a gente tem animais, tramas e tudo mais, tá? Parte dos personagens que nós vamos usar daqui a pouco, tá? Habilidades, motivações, tá, pessoal? Aqui nós temos muitas e muitas tabelas, né? Até de deuses, né, pessoal? Masmorras e tudo mais. Então, dependendo da aventura que você vai se aventurar, você pode usar qualquer uma dessas tabelas, né? Por exemplo, aqui cheiros, né, sons. Isso aqui é muito, muito interessante, tá certo, pessoal? Então, nós temos todas essas tabelas aqui, a gente pode usar elas aí durante o jogo, tá? Mas de início a gente vai fazer essa trama aí, conforme eu falei, para nós descobrirmos aí do que se trata, né? A nossa aventura e o que seria a nossa trama aí, a nossa primeira trama, tá? Então nós vamos começar rolando aqui, né? Seguindo aqui a dica do livro, né? Que nos diz ali que primeiro a gente vai rolar no o que, né, pessoal, aqui, quem, né, na verdade, quem, o que, onde e porquê, né? Então, primeiro vamos responder essa pergunta, quem, né? Vamos criar um personagem, aqui temos a tabela de personagem, e aqui a gente rola um D100, tá? Vamos ver sobre esse personagem aí, 60, né? Vamos ver aqui, pessoal. Tabela 60, temos um jovem aí. Temos um jovem ou uma jovem, né? Quem sabe? 28, tá? Vou rolar mais uma vez aqui, tá, pessoal? Derrotada. Então, uma jovem ou um jovem derrotado, tá? Eu vou fazer assim, pessoal, cair mais do que 5 é masculino, menos é feminino, tá? É feminino. Então, é uma jovem que foi derrotada por algum motivo, né, pessoal? Por algum motivo. O que poderia ser esse motivo? Eu vou rolar aqui em uma ação, né? Para nós descobrirmos aí essa trama, né? Uma ação aqui, 25, tá? 25, conceder, né? Então ela estava concedendo alguma coisa aí, mais uma ação aqui, conceder 87. 87, segurança. Então ela foi derrotada enquanto ela protegia alguém. Então, de repente, eu já penso que ela era algum tipo de guarda-costas, né? Vamos trazer para uma era moderna, pessoal, o que eu estou pensando? De repente ela é membro aí do serviço secreto, alguma coisa assim, tá? Já peguei a ideia, tá? Ela precisava proteger alguém e ela não conseguiu proteger essa pessoa, tá? E agora a gente vai para onde, tá? A gente vai aonde ela estava, né? Que ela não conseguiu proteger. E depois o que vai acontecer, tá, pessoal? Onde nós vamos rolar aqui nessa tabela de localidade, tá, pessoal? Vamos ver. Então temos aqui 55. 55. Inativa. Então era um local abandonado, de repente uma fábrica, né, que não funciona mais. Vamos rolar mais um aqui para a gente ver. 95.
95, suspeita. Então ela tinha que proteger alguém, mas não ia ficar legal numa fábrica abandonada, mas talvez essa pessoa era uma pessoa importante, né, pessoal? Uma pessoa, vamos pensar aqui como um serviço secreto ali, uma pessoa, vamos já acrescentar esse personagem aqui na nossa lista de personagens, tá? Essa moça, essa jovem, né, vamos criar um nome para ela, tá? Pra gente não se perder aqui, pessoal. Eu já costumo... Você pode acrescentar aqui na lista de personagens as situações, né? Os objetos, as coisas assim. Eu até não gosto desse nome personagem. Para mim poderia ser uma outra linguagem aqui, porque isso aqui não inclui só personagens, né? Inclui qualquer situação, né? Que você queira ter locais, coisas assim. Mas vamos já colocar essa pessoa, né, pessoal? Vamos ver aqui. Deixa eu achar só a tabela de nomes, tá, pessoal? Vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque é tabela pra caramba que achei. Vamos gerar um nome para ela, vamos ver qual que é o nome dela? 45, fica mais fácil, né? Para nós nos referirmos a ela. 45, CA e 52. 52, nós temos Li. Kali, legal, gostei. Tá? Apesar de não escrever assim, Kali, eu acho. Talvez seja com K, né? Mas é a sonoridade que importa, né, pessoal? Aquilo ali vai te dar uma ideia, né? Então, nós temos a Kali, nossa primeira personagem. Tá, vou colocar aqui, ó, Kali. Tá? Eu tenho uma caneta, minha caneta é meio grande, tá, pessoal? Então, não vai caber muita coisa aqui, não vou conseguir escrever muito miudinho, mas ela é uma agente, tá? Vou colocar um AG aqui pra gente só saber que é isso, tá, pessoal? Então, a Kali é uma agente secreta que ela tem como obrigação proteger alguém, aí, alguém do alto escalão, alguma coisa assim que estava em um encontro nesse local e ela não conseguiu proteger. A minha pergunta, vou já começar a fazer o oráculo aqui, tá, pessoal? Nosso fator caos é 5, tá? Inicialmente, vou anotar aqui, 5, tá, pessoal? Eu anotei aqui no diário de aventura, tá? Então, coloquei aqui o fator caos inicial, 5, tá? O título da aventura nós não sabemos ainda, né? Mas, assim, pessoal, a Kali, ela estava protegendo alguém muito importante em um lugar inativo, porque era uma reunião secreta, né? Eles estavam ali numa reunião secreta, era uma fábrica abandonada, e alguma coisa aconteceu e falhou, essa proteção falhou, e de repente ninguém poderia saber, né? Ela não pode acionar aí as autoridades, a polícia, né? O FBI, sei lá o que é a agência que ela participa, mas ela não pode acionar, por quê? Como era algo secreto, ninguém pode saber que aquela reunião estava acontecendo. Então ela aciona aí o seu amigo também, um agente aí, o seu parceiro, um agente também, tá? E é o personagem que nós vamos jogar, tá, pessoal? Esse vai ser o nosso personagem, esse agente, tá? Vamos colar um nome para ele também, eu já devia ter ficado lá no nome, né? Não pensei nessa situação. Mas vamos ver aqui, tá, pessoal? Deixa eu achar o nome de novo lá. É bem útil essa tabelinha de rolar nomes aqui. Eu achei bem legal. Tá, vamos ver aqui. Então, 74. Vamos achar aqui. SA. 52. SA. 52 Li. É um nome meio chinês, japonês, né, pessoal? Sali, Sila, talvez vamos rolar mais um, né? Para ajudar a gente. 92, vício. Vou pular esse, não vai ficar legal, eu acho, pessoal. 36 Gra. Silagra. Grali. Pode ser, acho que Ligrali. Vai ser isso aqui, Ligrali. É meio estranho, né, pessoal? É legal que faz uns nomes meio estranhos, né? Vai ser o agente Ligrali. Às vezes é o sobrenome dele, né? Ligrali. Tá? Já coloquei aqui, vai colocando aqui nas anotações, né, pessoal? E vamos pensar assim, qual que é a habilidade, né, dele, né, pessoal? A gente tem aqui, em algum momento, aqui, em algum local, nós temos habilidades, tá?
Vamos achar aqui motivação do personagem, identidade, personalidade, habilidades. Vamos ver aqui. Como nós vamos jogar sem nenhum sistema, nós precisamos de alguma habilidade, né? 57. Vamos ver o que ele é bom, esse Nigrali, né? Investigativo, ó, caiu certinho, né? Então ele é bom em investigação. Por isso que a Kali chamou ele, tá? Investigar, tá? Foi o que coube aqui, tá, pessoal? Coloquei aqui nas minhas anotações. Ele tem essa habilidade, tá? Vamos ver que habilidade... Bom, acho que é isso, pessoal. A Kali, ela chama ele para investigar e descobrir aonde foi parar aí essa pessoa que ela protegia. Eu acho que seria bom nós criarmos esse personagem também, tá? Vamos rolar aqui identidade de personagem, tá? Pra gente saber que personagem que era essa, tá? Então nós temos um 12, artista. Caramba, pessoal, falando que era um político, né? Aqui é 5, né, pessoal? 5. Amizade, pessoal. Amizade. Então, como que eu vou interpretar isso, pessoal? Para seguir essa linha que é uma política, uma pessoa política, eu vou até colocar que é uma mulher, né? Eu vou colocar que ela é ministra da cultura, tá, pessoal? E ela estava ali lidando com alguma situação aí desse Ministério da Cultura, talvez, não sabemos o que, né, pessoal? Estava ali fazendo algum tipo de acordo secreto, né, com relação a alguma coisa do gênero, e essa agente secreta aí que devia proteger, ela não conseguiu proteger, tá, pessoal? O que eu tô pensando agora? Vamos criar um nome para ela, que eu vou inserir ela também na minha lista de personagens, tá? Vamos criar um nome dela aqui. Vamos ver se nós levamos mais sorte e criar um nome melhor, né? 18. Feitos. Pessoal, tem umas palavras aqui que eu não acho que fica muito, que ajuda muito, sabe? 89, que seria mais para cunhas, coisas assim, né? Eu vou rolar de novo. 89. Eu quero trechos de nome mesmo aqui. Van. 93. Virtude. Não, vou pegar o A. O Avan. O Avan. Mais uma aqui pra gente. 71. O Avan. Riavan. Vanri. O nome dela vai ser Vanri. Tá? Então nós temos já a Kali. Agora aqui a Vanri. Tá? Vanri. Tá? Já coloquei aqui, pessoal. E agora aqui, ó, na lista de trama, o que é? Resgatar, encontrar, tá? Encontrar Vanri, tá? Vanri. É isso, pessoal. Essa é a nossa trama, tá? Encontrar Vanri é nossa, entre aspas, missão. Para quem joga aí outros jogos, que pode ser aí o nome missão, é que a gente vai chamar de trama, e o jogo funciona com cenas. Então nós vamos rolar aí a nossa primeira cena. A nossa primeira cena já é ali, né, pessoal? Então eu vou interpretar que o Nigrali ele chega na cena ali do crime, né, naquela antiga indústria, e ele começa a andar ali pela rua, chega ali no seu carro, estaciona, começa a andar pela rua, chega e se encontra, né, com a Kali, e pergunta para a Kali ali o que aconteceu, tal. A Kali explica, né, que teve esse desaparecimento aí da sua protegida, e que eles precisam, o mais depressa possível, encontrá-la novamente. Então, o Nigrali ele vai primeiro fazer ali uma observação no cenário, tá? Lembrando que nós temos aí uma vantagem, digamos assim, porque nós temos essa habilidade de investigação, tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é observar no cenário para ver se ele encontra alguma pista, né? Alguma coisa que indique ali o paradeiro, tá? O paradeiro da Vanri, né? Da Vanri. Onde que a Vanri ela foi parar, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer um teste do destino. Eu acho que ele vai encontrar, até porque acabou de acontecer, né, pessoal? Pode ter coisas ali, então eu vou considerar já um modificador aqui para muito provável, tá? Um 2, tá? A gente tá com o fator Cal 5. Mas eu vou jogar ali para mais 2, tá? Fator caos vai ser 0 aqui, né? Por enquanto não tem nenhum modificador. E a gente precisa tirar 11 ou mais, tá? Tirando 11 ou mais é um sim. E ele conseguiu encontrar. Eu tô dando mais 2 porque ele tem... eu diria, pessoal,
como a habilidade dele é investigação, poderia até ser mais aqui, né? Eu vou considerar mais 4, tá? Quase certeza que ele encontra. Mais 2 tô dando mais 2 pelo local estar fresco, ainda tá quente, né, pessoal? Como o pessoal, né, da polícia científica né, fala, né, pessoal? A cena tá quente ainda, a cena do crime tá quente, então você consegue rapidamente ali encontrar algum vestígio, né, pessoal, que ficou, e ao mesmo tempo ele tem a habilidade de investigar, né, que a gente encontrou ali, rolou nas tabelas. Então eu vou colocar aqui quase certeza um mais 4, e vamos lá, vamos ver se nós levamos sorte de tirar aí mais que 11. E conseguimos, né, pessoal? Conseguimos aí 12, mais 4, tá? Chegamos aí a 16. Não chegamos num sim excepcional, mas já é um sim. Já temos aí o primeiro momento, né, pessoal, que ele começa a observar ali, olhar as coisas ao redor. E o que será que ele encontra, né, pessoal? Vamos usar as tabelas, eu quero usar bastante essas tabelas, né, para a gente ver se a gente consegue, né, pessoal, alguma coisa. Eu vou dar uma pausada para não ficar girando tabela aqui para vocês, eu vou ver se eu encontro aqui algo que tem a ver aí com investigação. Então, pessoal, eu vou considerar que ele encontra algum tipo de objeto, tá? Alguma coisa assim, que vai ajudar ele aí a ter uma pista para a próxima cena, tá? Então vamos rolar aqui, opa, deixa eu rolar um D100, pessoal, fica mais fácil, né? 71, então, vamos ver aqui, o que nós vamos ter, que tipo de objeto é esse, tá? É algo a ver com orientação, tá? Pode ser um GPS, aí, um aparelho, alguma coisa assim, né? 57, um mapa, né? Algo escrito, vamos ver, 57, eu gosto de rolar sempre 2 vezes, perfumado, caramba, perfumado, tem o cheiro ainda, é um cartão, pessoal, um cartãozinho, desses, quando você vai numa loja, né, você pega ali um flyerzinho, assim, um cartãozinho de visita, e é um cartãozinho caído no chão, né, o Ligrali, ele chega ali com a sua habilidade de encontrar coisas estranhas na cena do crime, ele pega aquele cartãozinho, ele sente ali que tem um certo perfume no cartão, talvez ali até daquela política, né, que nós estamos tentando encontrar, né, pessoal? E ele sente esse cheiro de perfume e ele vê que ali tem um endereço, né, pessoal? Tem um endereço de uma loja, né, pessoal? De uma loja e aparentemente, né, esse cartão ficou para trás. Por que será, né? Então, a minha ideia é nós irmos investigar nessa loja para ver se nós encontramos aí alguma pista, né? Alguma pista dessa situação. Eu acho que a cena foi muito boa, né, pessoal? Nós podemos encerrar aqui, tá? Eu vou fazer umas cenas mais curtas, para o tempo não ficar longo, tá? Mas cenas, assim, não tem um tempo, né, pessoal? Quando você acredita que aquela cena deu, você encerra ela, tá? Agora a questão nós mantivemos aí o controle na cena? Eu acho que sim, né, pessoal? Tivemos o controle e tal, então, o que vai acontecer? Eu vou apagar aqui, né? E o fator causa ele vai cair, tá, pessoal? Vai cair para a próxima cena, tá? Nem sempre é bom isso, eu acho, né? Mas às vezes acontece, né, pessoal? Vai caindo, a coisa começa a ficar um pouco, né, mais parada e tudo mais. Mas vamos lá. Na próxima cena nós vamos começar aí, né, indo lá até essa loja que nós descobrimos através desse cartãozinho, tá? Eu vou até colocar aqui como local, tá? Eu vou incluir aqui na nossa trama, aqui, tá, pessoal? A fábrica que nós estávamos, tá? Fábrica. Tá? Nós já colocamos aqui a Vanri e a Kali, tá? Que é a agente. Ela não vai conosco, tá? Ela pode surgir durante a aventura, em algum momento, mas ela não vai conosco nesse momento. E agora aqui a loja, tá? Essa loja pode ser uma loja de presentes, de repente, alguma coisa assim. Nós estamos investigando o que está acontecendo, né? Por que esse cartão da loja caiu ali, né? O que isso significa, tá certo, pessoal? Então, agora nós vamos testar a próxima cena, tá? Então, nós vamos precisar testar, né, a próxima cena. O que eu acho da próxima cena, pessoal? A próxima cena nós vamos até essa loja e nós esperamos conseguir lá algumas informações, tá? Não vai acontecer nada assim de errado, né, pessoal, com
assim, não vai ter nada assim que a princípio, né, vai ficar tudo sob controle e tal. Vai ser ali uma visita simples à loja, tá? E vamos ver se a nossa cena se nós vamos passar, né, nisso, né, pessoal? Nós temos que rolar um D10, nosso fator caos é 4, e a gente tem que tirar mais que isso para que a cena seja como esperado, tá? Então tiramos 5, beleza, né? Como o nosso fator caos baixou, então a cena é como nós esperamos, tá? Não vai ter nenhum tipo de alteração. Então o agente, tá? O agente Ligrale, ele chega até a loja, até essa loja de presentes, e chegando lá ele encontra, lá tem a balconista e tal, e nós vamos perguntar para a balconista, tá? Vamos perguntar para a balconista se ela conhece, né, vamos colocar aqui um cargo, o cargo dela é ministra, né? Eu falei ministra da educação, né? Da cultura, né? Ministra da cultura. Se a Van Rie, a ministra da cultura, se ela visita a loja, se ela está ali, né? E a minha pergunta pro oráculo, né, é se ela nos responde positivamente ou não, né? Eu diria que sim, porque o cartão, né? Nós pegamos o cartão. Por que aquele cartão estaria ali? Mas pode ter N motivos, né? Então eu vou colocar aqui um muito provável, tá, pessoal? Mais 2. Agora a gente tem um modificador, que é de -1, tá? Porque a gente tá no caos 4, tá? Nosso nível, deixa eu deixar aqui, né, pessoal, para vocês irem acompanhando. Então o nível do caos é 4. Nós temos que acrescentar, usando aqui o teste de destino, né, que eu tô usando, né, pessoal? Nós vamos colocar um -1 aqui. Então, se eu coloquei que era mais 2 com -1, então nosso modificador é só mais 1, tá? Só mais 1. Então, o Ligrale, ele chega para a moça e diz assim, olha, a senhora, por acaso, já viu aqui na loja? E ele pega e mostra uma foto da ministra, né? Mostra uma foto e diz assim, a senhorita Van Rie já frequentou essa loja? E vamos ver qual que é a resposta dela, né, pessoal? Eu tinha que jogar 2d10, pessoal, eu vou considerar aqui, tá? Então é 6 e 6, né? Então nós temos um 12 aqui, tá, pessoal? Um 12. Com mais 1, né, do nosso modificador, foi o suficiente. Então ela responde sim, né? Mas não é um sim excepcional, nada, tá? E ele diz assim, então o Ligrale, ele já pensa assim, em perguntar se ela vinha acompanhada com alguém ali, né? Às vezes que a senhorita Van Rie, ela vem até a loja, ela estava acompanhada de alguém? Agora, pessoal, eu não sei, eu vou colocar como provável, tá? O mais 1, e vai matar aqui esse -1, então nós vamos ficar no 50% aqui, tá, pessoal? Sem modificador, tá? Mas, como a cena é esperada, né, eu vou até vou colocar um modificador de mais 1, tá, pessoal? Porque é uma cena esperada e eu espero que ela vá com outras pessoas para a gente tentar descobrir justamente quem pode ter sequestrado ela, né? Talvez a pessoa, e tem a ver com esse cartão, né, de presente e tudo mais. E a resposta é muito negativa aqui, tá, pessoal? Muito ruim, né? A gente teve um 4, tá? Que aqui, bom, não deu 4 porque eu falei que ia colocar um modificador de mais 1, né, pessoal? Então quase deu um não excepcional, quase, tá? Como eu coloquei o modificador, então deu 5, né? Então a gente ficou no não só, tá? E não deu números iguais, né, pessoal? Eu posso esquecer que quando dá números iguais a gente tem eventos aleatórios, tá? Então, pessoal, o que quer dizer? Ela diz não, ela não via com ninguém. Qual a minha próxima pergunta? O Ligrale, ele vai pegar e vai mostrar ali a identidade dele ali como autoridade. Vai dizer, eu preciso que a senhora me responda algumas perguntas, tá? Se possível, eu gostaria que a senhora abrisse aí o seu computador e verificasse aí o que a senhorita Van Rie, ela comprou. E a moça, assim, fica assim, meio constrangida, né, pessoal? A gente pode até rolar aqui numa reação, tá? Pra gente saber, né, qual que seria a reação dela, tá? Vamos ver se a gente acha aqui identidade, motivação de personagem, né? Personalidade, ações de personagem em combate, ações de personagens gerais. Vamos rolar, vamos ver se dá certo nessa tabela aqui. Temos conversas com eu acho que talvez
talvez aqui seja mais interessante. Vamos rolar nessa conversas com personagens, vamos ver que tipo de reação ela tem ali, 76. 76 a gente tem aqui opor, se opor. Então ela se opõe, pessoal. É tudo para ajudar o nosso agente, né? Ela diz assim, mas isso aí não é contra a lei? E o sigilo? E, assim, eu não posso ficar expondo o que os meus clientes compram ou deixo de comprar, né? E o Nigralli, o agente Nigralli, ele vê que ele vai ter que apelar ali para algum tipo de, né, de ameaça ou, de repente, vai ter que contar a verdade para ela, assim, né? Então, o que será que seria melhor, né, pessoal? Eu acho que ele vai contar a verdade ali, ele vai dizer que ela está desaparecida, né? E que eles estão investigando esse desaparecimento, mas que ela precisa manter silêncio, né? Porque isso aí é confidencial e tudo mais, tá certo, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rolar aqui com mais 2, tá? O que vai nos dar um -1 aqui, e a gente tem um modificador de mais 1. Vamos ver se ela colabora conosco. E tivemos um 6 aqui, não deu certo, pessoal, ela não vai colaborar, ela se nega, né, ela continua se negando. O Nigralli sabe, né, sabe que realmente aquela situação ali não vai ajudar muito, tá? Ele vai precisar conseguir aí, talvez um mandato, alguma coisa assim. E nós ficamos agora, pessoal, à deriva, porque a nossa pista nos levava até a loja, mas a moça está se recusando ali a dar informações, tá? E eu vou encerrar essa cena agora. Nós tivemos, essa cena saiu do controle, então o nosso fator causa aqui vai ser, nós vamos subir ele, tá, pessoal? Vai para 5, tá? Voltou aí pro valor médio. Voltou pro valor médio. Nós temos 5 novamente. E a próxima cena é o seguinte, o Nigralli, ele vai, né, para o escritório, e chegando lá no escritório, ele vai acionar aí o serviço de inteligência aí da parte do TI, ali, a parte dos hackers. E os hackers vão tentar invadir aí os computadores dessa loja para conseguir aí informações sobre esse item, né, e algo mais, tá? Então vamos fazer uma rolagem aqui, tá? Perguntando pro oráculo se a gente consegue um sim ou não aí, né? Eu diria, como nós estamos usando a especialidade aí desses técnicos, né, técnicos em computação aí, em programação e tudo mais, eles têm essa habilidade. Eu vou colocar um +4, sempre que a gente usar questões técnicas, a gente vai ter uma vantagem, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos ver. Então nós temos aí, eu vou considerar aqui 4 e 7, tá, pessoal? Eu estou usando os dados errados, né, de porcentagem, mas também dá, né? Então 4 e 7 a gente consegue, né, pessoal? Conseguimos um sim ali. O fator causa aqui estava zerado, por isso que a gente não diminuiu dessa vez, tá certo, pessoal? O 5 aqui não tem nenhum modificador. Então a gente consegue, não conseguimos aí uma coisa muito, muito grande, né, pessoal? Mas conseguimos um sim. Ele invade ali, né, e consegue algumas informações. Vamos rolar aqui com uma loja de presente, a gente vai rolar aqui em objetos. Vamos ver que objeto que foi comprado, tá? Então ele, de repente, vem uma listinha ali e tem ali um objeto, né, que foi comprado nessa loja. Agora eu usei, vamos colocar assim, pessoal, é o 17, tá? 17 aqui, comunicação. Então, talvez seja um celular, um aparelho, uma coisa assim. Vamos colar mais uma coisa aqui no 45. É grande, é algo que é comunicador, talvez um rádio comunicador, alguma coisa assim. Não está me ajudando muito, pessoal, em pensar aí que tipo de presente é esse, né? Um comunicador. 47 de novo, tá insistindo nisso, né, pessoal? Temos aqui um 15. 15 colorido, né? Então é isso, pessoal, é um tipo de um comunicador, tipo de um aparelho, talvez um aparelho GPS, pessoal, é isso, sabe aqueles uns rastreadores assim de GPS? Por que ela compraria esse tipo de coisa, né? E a pergunta é se ela tem ali alguma informação, por exemplo, um cartão de presente ali, uma dedicatória para alguém, alguma coisa assim. Vamos fazer um oráculo aqui agora, tá, pessoal? Eu vou jogar no neutro, porque realmente eu não sei, tá? Essa informação aqui realmente eu não sei se vai dar sim ou não, tá? Vamos ver aqui. E deu 11, tá? Então deu um sim. Então tem um cartão ali, um cartão. Que tipo de informação tem esse cartão? Eu
penso em rolar aqui no descritor. Vamos ver aqui no descritor se nos ajuda a saber que tipo de informação tem nesse cartão que foi escrito aí. De repente ela comprou até por telefone, alguma coisa assim, mandou entregar para alguém, ou comprou lá na loja, mandou entregar, escreveu um cartão. Esse cartão ficou registrado ali, o que deveria ser escrito, né? E nós temos aqui um 18. 18 aqui, cautelosamente. Então, de repente tinha instruções para entregar o presente, né? Seja cauteloso, né? Seja algo confidencial, algo privado, né? 82. 82 nós temos protetor, né, pessoal? Protetor. Então, de repente no cartão era para alguém dizendo assim, isto é para te proteger. Então é um localizador, um GPS, pessoal, alguma coisa assim que ela deu, que ela estava entregando para alguém para proteger essa pessoa. De repente essa pessoa que ela comprou esse presente era alguém, né, pessoal, uma filha dela, alguém que estava correndo risco, ela já sabia, de repente, eu imagino isso, tá? Que ela sabia que ela estava correndo um certo risco, alguma coisa assim, tá, pessoal? Eu esqueci de uma coisa, né? A gente não testou a última cena, tá? Agora a gente vai para mais uma cena. Nós já estamos na... eu vou anotar aqui tudo, porque senão a gente vai ter que ir apagando, né, pessoal? A gente teve a cena 1, a cena 2, a cena 3, que é essa parte do hacker, né? Agora a gente vai para a cena 4, tá? A cena 4 da nossa trama, que eu penso o seguinte, pessoal. O que eu imagino dessa cena? Como nós temos essa informação dos dispositivos, nós podemos hackear esse dispositivo. Eu imagino, tá? Eu vou considerar que sim, não vou nem enrolar no oráculo. Eu acredito que esse dispositivo ainda está com ela. Ela ia dar esse dispositivo de presente para alguém, tá? Para proteger essa pessoa. É um dispositivo comunicador, ele comunica, ele é um tipo de GPS, né, pessoal? Ele emite sinais ali, onde a pessoa que está andando com aquilo consegue ser localizada, tá? E ela ia dar para alguém para proteger essa pessoa, e talvez ela ainda esteja com isso, tá? E essas informações que nós temos na loja, então a loja não entregou, ela ficou com isso, tá? Eu vou considerar assim, tá? E nós vamos ver agora como que foi a situação da cena, se nós tivemos uma cena alterada ou não, tá? Mas eu imagino que a próxima cena é os nossos hackers conseguindo localizar aí, ativar esse aparelho, né? E nos dar aí uma localização dele, tá, pessoal? Uma localização desse aparelho. Mas vamos ver se a cena realmente vai ser dessa forma, tá? Ó, tiramos um 9, então é exatamente isso, tá, pessoal? Não precisamos alterar a cena. A próxima cena começa com o hacker ali ativando, né, o GPS, aparece na tela ali, de repente, um mapa e uma cruz, né, que vai indo assim pelo mapa, assim, até que para, assim, começa a piscar em vermelho, assim, faz um círculo em volta, né, uma coisa assim, mais uma cena, né, pessoal, na tela ali do computador. E ele passa um endereço, tá? E agora eu vou colar aqui na tabela aqui de localidade, tá, pessoal? Para a gente ver que tipo de local é esse, tá, pessoal? Então vamos rolar aqui, pessoal, vamos ver. Então temos aqui um 56, né, pessoal? 56, está escurecendo aqui em casa e tá ficando fraca a luz. 56, incomum, tá? Um local incomum, então não é um local... talvez público, né, ou talvez seja mais escondido, né, 94, vamos ver aqui, um lugar sujo e incomum, isso não nos ajuda muito, né, pessoal, talvez seja uma viela, alguma coisa assim. Eu vou rolar mais uma vez, 82, um lugar protegido, tá, um lugar sujo, incomum, protegido. Eu imagino que seja em algum lugar da cidade, né, sujo, né, pessoal, protegido, tem, o hacker, ele vai digitando aí, de repente imprime ali uma folha, entrega ali pro agente, e o Nigrali, ele pega assim, e olha assim, e fala assim, caramba, ela está no depósito de lixo da cidade, que estranho, e o agente diz assim, não, o mais estranho é que há uma semana foi solicitado para a prefeitura aqui, eu estou vendo aqui, ele vai digitando ali no computador, né, e vai aparecendo ali algumas informações, foi solicitado aqui para a prefeitura que mandasse guardas para lá, porque havia ameaças aí de vândalos que estavam rondando aí no local,
então o local está sendo protegido pela polícia. E o agente diz, muito estranha essa situação, policiais lá e ao mesmo tempo ela estaria lá dentro, mas isso é perfeito porque eles devem estar rondando na parte de fora do depósito de lixo, enquanto ninguém vai conseguir entrar ou sair, e caramba, e como nós vamos fazer isso sem levantar suspeitas? Então, pessoal, nossa próxima cena, agora nós vamos rolar aqui, né, pessoal, nós vamos para a cena 6, tá? Vocês estão vendo que eu estou indo bem rapidinho com as cenas, mas, como eu falei, né, é a cena 5, na verdade, né, pessoal? Vocês podem fazer a cena do tamanho que vocês acharem melhor, tá, pessoal? É só para mim compartilhar aí com vocês essa jogada, né? Eu tô dando uma acelerada aqui, tá, pessoal? Vocês podem jogar com mais calma aí em casa, tranquilamente, tá? Vamos testar a cena. Essa cena que passou, pessoal, eu acho que foi muito boa, tá? Eu diria que nós tivemos aí um sucesso, né? Em localizar, então o fator caos vai cair de volta. Ele vai para 4, fator caos, tá? E é isso, vamos lá. Vamos rolar aqui para ver. Pode dar uma alteração de cena, tá? O que eu espero? Nós vamos chegar lá, vai ter os policiais, mas vamos dar um jeito aí de furtivamente entrar por algum canto, né? Para poder acessar aí a parte interna do depósito de lixo, tá? Vamos ver se passamos. Ó, passamos com maestria, né, pessoal? Tranquilamente, tá? Então nós chegamos lá nesse depósito de lixo. Nós podemos até rolar aqui um descritor aqui, né, pessoal, para a gente dar como que é a aparência desse local, né? Temos aqui um 19, né? 19. Temos aqui, ó, combativamente 43. Não sei se eu escolhi a melhor tabela, né? Combativamente glorioso. Pessoal, tem policial para tudo que é lado. O agente, o Ligrali, ele fica ali meio perdido, né? Ele fala assim, caramba, por que tem tanta policial aqui, né? Tá muito bem protegido esse lugar, tá muito estranho isso. Mas mesmo assim, né, ele vai tentar ali fazer um teste de furtividade, ele vai andando ali sorrateiramente, tá, pessoal? E uma coisa que eu esqueci é que quando a gente faz testes, que nós faríamos usando um sistema, por exemplo, um teste de furtividade, você não considera o fator caos, tá, pessoal? Você não considera. Você rola aqui direto, tá? E você pode rolar ali colocando modificadores, como eu fiz, né? Como ele tinha aquela habilidade, tá? Como ele é investigador e tal, agente, eu vou considerar que ele tem um pouquinho ali de vantagem, tá, pessoal? Um pouquinho de vantagem, vou colocar só um +2 ali, tá? A gente tem que tirar aí 11 ou mais para ele conseguir aí entrar aí, achar uma brecha e entrar sem ser percebida aí pelos agentes policiais. Então, eu acho que nós vamos conseguir aqui, ó, pessoal, passamos ali um pouquinho, né? E, pessoal, ele consegue achar uma abertura na cerca, aquelas cercas de tela mesmo. Ele acha ali uma abertura, um rasgo ali na cerca ali, e ele passa ali desapercebido. É à noite já, tá? É à noite, então ele vai andando ali pelaquela região e vai explorando lá dentro. Como será que é esse local, pessoal? Lá dentro ele chega, né? Tem muito lixo, né? Lógico, ele vê ali um escritório, de repente ali um escritório, alguma coisa assim, tá? E quando ele chega nesse escritório, tem uma porta principal, e nós vamos testar essa porta, tá? Bom, será que essa porta está aberta, está fechada? Talvez esteja aberta, esteja fechada. Agora sim nós vamos fazer, né, um teste aqui do destino, para ver se essa porta está aberta. E vamos torcer para que esteja, né, pessoal? Eu acho que 50%, tá? Tá cheio de polícia ali e tal, mas fosse no Brasil, provavelmente estaria fechada, né? Eu acho que é provável que esteja fechada, tá, pessoal? Vou colocar mais um aqui, um provável, tá? E vamos ver se essa porta está fechada. E por conta do provável, né, pessoal, aqui tiramos 10, né, mais um, sim. Então a porta está fechada, não nos ajuda, mas ele vai tentar arrombar essa porta. Ele vai tentar arrombar, agora sim, eu não vou usar modificadores, vou colocar um +2 aqui, não vou usar o fator caos, tá? Vou colocar aqui um +2. A princípio, né, pessoal, na verdade, agora que eu me lembrei, o fator caos nosso está em 4, então essa jogada deu 10 mesmo.
deu 10 mesmo com modificador, porque a gente tinha que ter diminuído 1, né? Eu coloquei provável, mais menos 1. Então, sim, a porta estava aberta, né, pessoal? Eu perguntei se a porta estava fechada. E eu fiz uma jogada errada aqui, pessoal. O que acontece? Eu tenho que perguntar sempre que o sim, né, pessoal, seja... Eu deveria ter perguntado, a porta está fechada? E a resposta seria sim, e não a porta está aberta, né? Então, não, a porta não está fechada. Seria isso, tá certo, pessoal? Então, ele abre a porta, está aberta, ele entra, vai lá dentro, tá? E lá dentro, a pergunta é, o que tem lá dentro, né, pessoal? O que tem lá dentro? Vamos ver aqui uma descrição de ambiente. Vamos ver se a gente tem aqui alguma coisa que nos ajude, né, pessoal? Tem a parte dos personagens aqui, né? Então tem aqui, pessoal, o descritor de domicílio. Acho que aqui vai ajudar a gente. Pessoal, peço desculpa aí que tá criando sombra aqui, porque tá escurecendo, né? Eu tava usando a luz da janela, eu tô sem luz aqui. Uma luz direta aqui, né, pessoal, da lâmpada. Mas vamos lá, estamos quase acabando já, né? Resolvendo esse caso. 72, vamos ver aqui como que é esse domicílio. 72, opulento. Que será, né, pessoal? Opulento. Vamos mais um aqui. 18, tá? 18, belo. É um lugar, basicamente ali, é um escritório, né, pessoal, de lixão. Nada mais, nada menos. Está organizado, tá? Não é nada sujo, nada assim. E o que eu perguntaria é se, quando ele entra lá, ele avista alguém, né, pessoal? Acontece alguma coisa. O que a gente tem ali, né? Porque nós estamos, eu acredito, chegando perto aí da resolução, né? E vamos perguntar, né? O fator caos está 4, né? Como a gente pede o sim para ação, eu pergunto ali, quando ele entra na primeira sala ali, se tem alguém, tá certo? Eu vou colocar aqui como muito provável, 2, se a gente diminui 1, então nós temos um modificador de mais 1, tá? E a resposta é sim, tá, pessoal? Sim, tem alguém ali, tá? E agora a pergunta é, não vou usar, agora a primeira vez, pessoal, não vou usar o MIFIC, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, rolando um D10 mesmo, se cair 6 ou mais, essa pessoa, ela é agressiva, ou se cair menos, ela não é agressiva, tá? 4, ela não é agressiva, então é um funcionário, eu vou interpretar assim, tá, pessoal? É um funcionário, então o Ligrari, ele chega ali e olha uma pessoa, e a pessoa se assusta com ele e tal. O que o senhor está fazendo aqui? É um senhor, né? Ele é um zelador, né? Que fica ali à noite. E o Ligrari, ele já apresenta, né? Apresenta ali sua carteira, seu distintivo. Ele diz assim, eu sou a autoridade, vim ver se está tudo certo aqui, se o senhor precisa de alguma coisa. Não, estou me sentindo mais seguro agora que ele é meio gago assim, sabe, pessoal? Que os senhores policiais estão aqui rondando porque é perigoso aqui e tem muitos vândalos. E o Ligrali pergunta, o Ligrali, né, pergunta, e tem mais alguém aqui com vocês? E vamos ver se ele responde. Eu vou colocar um provável aqui, tá, pessoal? Porque tem, né? A gente sabe que tem, a gente tá vendo pelo localizador, ou o localizador tá ali sozinho, né? Tem essas duas posições, tá? Ele pode ser muito provável, com menos 1, né? Vai ficar só 1. Então, vamos perguntar, né? Se tem mais alguém ali com ele, com modificador de mais 1. Então, tiramos 2 números iguais, tá, pessoal? Sim, é um sim. A gente chegou a 18 com modificador mais 1, tá? É um sim excepcional, tá? Um sim excepcional, e nós temos aí uma cena aí que vai ser aí um evento aleatório, na verdade, né, pessoal? A gente vai tirar um evento aleatório. Será que é isso, pessoal? Na verdade, não, pessoal. Eu até fui consultar a regra, porque eu tinha esquecido, né? Na verdade, é só quando for menor que o fator caos, tá, pessoal? Então não teve uma alteração na cena, tá? Não teve um evento aleatório, quer dizer, tá? Então é isso, pessoal. Não teve um evento aleatório. E sim, ele é um sim excepcional. Então, o que nós temos, pessoal? Ele começa a gaguejar ali. Ele não consegue nem falar, pessoal. Ele aponta assim uma escadinha, assim, tem uma porta, assim, ele aponta para lá, assim, e faz assim um sinal, assim, como de perigo, alguma coisa assim.
né? Nisso, o Ligrali, ele já puxa ali a sua pistola, né? Engatilha ali a sua pistola, né? E ele vai subindo, né? Até lá em cima. E ele abre, assim, abre a porta, tá? E a minha pergunta é se ele encontra lá, ele abre a porta, né? E eu vou fazer uma pergunta aqui, se tem alguém ali agressivo, tá? Esse vai ser a pergunta, tá? Nós estamos com um fator caos baixo, então não tá propiciando muita ação, né, pessoal? Mas eu acho muito provável, tá? Então vou colocar aqui quase certeza, mais 4, tá? Menos 1, então tem um modificador de mais 3 ali, tá? Mais 3, sim, pessoal. Então, com 6 e 5 dá 11 aqui, né? Então, a gente tem um sim, tá? Temos um sim, com mais 3, temos um sim ali, mas não chegou um excepcional. Então, ele abre, tem alguém ali, tá? E a minha pergunta é se, né, a ministra ali, da educação ali, da educação não, pessoal, eu não sei porque eu tô com o ministro da educação na cabeça. A política ali, né, da cultura, se ela também está ali, tá? E caiu de novo ali 2 números, não, é um 6, né, pessoal? Eu ia dizer que era 2 números iguais, mas não. Um 6 e um 9 também é um sim, tá, pessoal? Então, ela tá ali amarrada, tá? Tá amarrada, amordaçada, e tá esse outro personagem ali, tá? Que é agressivo e tal, mas vamos ver, né? Vamos rolar aqui, vamos criar esse personagem final, e vamos ver como que vai ser esse confronto, tá? Vamos abrir aqui, tem uma parte aqui que tem bastante descritores, né, pessoal, de personagens, ações, né, ações em combate, antecedente do personagem, conversa, descritores de personagem. Vamos começar por aqui, tá? Vamos começar criando aqui um descritor, vamos ver que tipo de personagem que é ele, tá, pessoal? Temos um 30 aqui, 30, uma pessoa curiosa, né, ele olha assim meio assustado, né, com a situação. Temos um, né, abastada, tá ajudando muita gente, né, pessoal? 62, íntegra. Não parece muito íntegro, né, pessoal? É alguém, né, que tem uma pose, né, pessoal? Uma pessoa abastada, assim, íntegra. Então, alguém, assim, talvez bem vestido, parece uma pessoa íntegra, né, de terno, gravata e tal. Talvez, eu diria até, né, pessoal, que seja também um outro político que esteja ali, e de repente, agora me vem aqui na mente, né, pessoal, na mente, uma situação que é justamente algo a ver com algo que a ministra descobriu desse outro político, tá? Ela descobriu algo sobre ele, tá? Vamos rolar aqui em antecedente para ver o que aconteceu antes. 18, qual que é a história desse personagem? 18, caótico, ele é caótico, né? 78, pobre. Então, pessoal, de certa forma, ele é uma pessoa que se meteu aí com corrupção, coisas assim, tá? Eu vou interpretar assim. Ele se meteu com corrupção e ela descobriu. E ela descobrindo, né, ela ficou assustada, ele começou a ameaçar ela. Ela comprou um GPS para colocar na mala, na mochilinha da filhinha dela, porque ele ameaçou sequestrar a filhinha, mas ele falou que não ia fazer isso e tal, que só queria conversar com ela. E ela foi conversar, né, com ele nesse local, né, naquela fábrica. Quando chegou lá, a gente ficou na porta, e lá dentro ele deu um jeito de sequestrar ela sem que a gente conseguisse perceber. Quando a gente percebeu, já era tarde, né, pessoal? E nós tivemos a trama até aqui, tá? E nós vamos rolar agora aqui na ação, tá, pessoal? Ação do personagem, né, pessoal? Tá meio escuro, né? Tá ficando escuro aqui, pessoal. Mas já estamos acabando, tá? Aparência dos personagens, ação dos personagens gerais, tá? Vamos ver que tipo de ação que ele vai fazer agora. Vamos rolar aqui. 58. Temos um 58 aqui. Vamos achar aqui o 58 na tabela. Pra cá, né? Irar. Ele tá irado, pessoal. Ele tá muito nervoso, tá? Eu já vou para combate aqui, tá? Ele já vai ter uma ação de combate, tá? Vamos aqui rolar um, né? Abandonar. Então, pessoal, ele olha ali, ele tá muito brabo com aquela situação, mas ele vê, né, o Ligrali com a arma na mão, e ele já vai tentar fugir. Ele tenta fugir, né, por uma certa direção, e o Ligrali vai tentar acertar ele, tá? Vai tentar atirar ou vai tentar mandar ele parar. O que será que a gente faz, pessoal? Acho que ele manda ele parar. Ele primeiro, né, vai falar, parado aí!
para daí, polícia, né? Ele fala assim só para ver se ele para realmente, né, pessoal? Então nós vamos fazer um teste aqui, tá? Nós estamos com o nível do caos 4, tá? Então você veja, nem sempre o nível de caos baixo ajuda, pessoal, porque se bem que esse teste eu não vou considerar, né, nível de caos. Agora eu me lembrei, né, pessoal, a gente está usando sem sistema. Se eu estivesse usando um sistema aqui, eu ia fazer o teste dentro do sistema, né? Por exemplo, ia usar uma habilidade aí de persuasão ou de convencimento, alguma coisa assim, dependendo do sistema que você está usando. Como eu estou usando só aqui o Mythic, eu vou considerar que ele é uma autoridade, ele está com uma arma na mão, eu vou dar uma vantagem, tá, pessoal? Mais 4 aqui para ele. E só que assim, o cara tá irado e ele tá fugindo, então eu vou diminuir essa vantagem, tá? Vou jogar um menos 2 aqui, então a gente vai ficar só com mais 2 de modificador. Vamos ver se ele para, né? Para daí! Tiramos um 17 aqui com mais 2, aí foi suficiente, só os dados foi suficiente. Ele para, levanta as mãos, né? Levanta os braços ali e tal, né? E daí o Ligai ele vai dizer, se vira, se vira. Daí ele vai se virando assim, né? E o Ligai pergunta, você tá armado? Tá armado? E daí, vamos ver qual que é a resposta dele? Ele diz que tá. Sim, tô armado. Joga a arma no chão. Vamos ver se ele vai jogar a arma no chão, pessoal. Agora a gente vai fazendo aqui várias perguntas do destino aqui para ver quais são as reações, né, pessoal? Ele joga a arma no chão, né? Joga a arma no chão. O Nigali vai se aproximando dele ali, pega ali ele sempre carrega ali aqueles lacres, sabe, pessoal? E pega e prende ali esse cara, né? Ele, no final das contas, ele não é bem um bandido, né, pessoal? Ele é bandido, né? Porque todo corrupto aí, político corrupto é bandido, né? Mas ele, na verdade, não tem aquela índole, né? Assim, perigosa, né? De querer reagir e tudo mais. Então, não tivemos aí nenhum combate aí nessa nossa jogada, tá, pessoal? E nós descobrimos aí, libertamos aí a refém, né, e conseguimos aí solucionar, tá certo, pessoal, solucionar aí essa história. E o que vocês acharam, pessoal? Deu quase 1 hora aí de jogatina, eu achei que ia dar uns 30 minutos, tá, isso que eu dei uma boa acelerada, tá, e a gente acabou não tendo aí vários eventos, né, que geralmente poderia ter, por exemplo, rolagens aqui na lista de personagens, tá, que nós vamos incluindo, tá, talvez eu pudesse colocar aqui, ó, algumas outras tramas no caminho aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui, descobrir a localização, a gente poderia ter feito assim uma jogada um pouco mais longa aí, de umas 2 horas, tá? Tentando explorar um pouco mais cada cena e tudo mais, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, que é totalmente possível jogar só com Mythic, tá? Sem usar sistema nenhum, já é bem legal. E até uma forma da gente aprender aí as ferramentas do Mythic e para ver qual ferramenta vai ser útil lá, né? Quando a gente for usar, por exemplo, né? Quando a gente for jogar vamos dizer, D&D, né, The Witcher, né, que eu já trouxe aqui no canal, tá, outros jogos aí, o DCC, qualquer jogo aí que você queira, né, ou Cyberpunk, ou Um Anel, uma coisa que é legal a gente usar aqui, né, o trilho de progresso da trama. Como a gente jogou só com uma trama simples aqui e tudo mais, eu não quis usar, mas é interessante, tá, a gente pode ter um trilho até com uma trama bem comprida aqui, tá, pessoal? Algo aí de campanha. A gente tem várias outras ferramentas aqui que a gente pode estar usando, né? Que traz uma pegada diferente, tá, pessoal? Dependendo aí do jogo que se for jogar, eu acho que ajuda, tá, pessoal? Ajuda bastante. Tem outras formas da gente estar lidando aí com a tabela do caos, tá? Você pode também, né, pessoal, não usar essa tabela do caos e usar só as tabelas aqui, né? Do Mythic, que são excelentes, tá? Eu gostei muito de ter vindo esse livrinho. Eu vou deixar ele na minha pasta de jogos de RPG, que eu tenho ali alguns PDFs, algumas coisas assim que às vezes eu imprimo, então eu deixo ali numa pastinha, e ele vai me ser útil, aí vocês vão ver bastante eu usando essas tabelas no canal, quando eu precisar aí de algum evento aleatório, alguma palavra-chave, para me ajudar aí a bolar alguma cena, aí a resolver alguma questão. Então, a gente pode usar só essa parte aqui do Mythic, né? Ou não usar, às vezes você já está jogando em um jogo, por exemplo, o Heróis e Hordas, tá, pessoal? O Heróis e Hordas também tem jogo aqui no canal, tá? Se você quer só fazer uma pergunta do destino aí, pro Heróis e Hordas, você pode, só usa a pergunta do destino e não usa as tabelas, tá? Se aparecer algum evento aleatório, você usa a própria tabela do Heróis e Hordas. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Falem aí se vocês estão jogando Mythic aí, se vocês conhecem, se vocês gostam.
como que vocês jogam, tá? Se eu fiz aí alguma jogada aí, entre aspas, tá, pessoal, errada, anotem aí, tá, pessoal? Porque quando a gente está jogando e gravando, sempre dá uma confusão na mente e a gente acaba passando por cima de alguma coisa ou outra, tá? Mas não se prendam muito quando vocês estiverem jogando as regras, tá, pessoal? Deixa as coisas fluírem que vocês vão ver como as coisas andam bem, tá bom? Bom final de semana para todos aí, estejam todos bem e até mais.